Bom dia a todos, obrigado pela presença, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fábio Allen, um dos sócios aqui do escritório, responsável pelo contencioso e também para essa área que a gente tem desenvolvido aqui no escritório, que é de Special Situations. É um pouco mais ampla a visão que a gente tem como uma área de negócios do escritório, vinculada também a outras áreas de atuação, né, outras unidades de atuação do escritório, especialmente a área de M&A. Eu vou passar a palavra agora, antes de apresentar a todos até, para que o Madrona, né, o CEO do escritório, faça a introdução dos trabalhos. A gente começa depois a falar um pouco mais no detalhe sobre o caso. Então, Madrona, com a palavra, obrigado por receber todos aqui. Mesmo estou vendo algumas caras que fazia tempo que eu não via e é muito bom recebê-los aqui. Eu vou fazer só essa fala inicial de welcome mesmo, de bem-vindo a todos, porque acho que o importante é ouvir o que eles têm para falar de Special City. Todo mundo sabe que eu sou advogado de M&A. M&A faz parte de soluções de Special City, mas eles conhecem muito mais do que eu. Acho que esse é um tema que, institucionalmente, a gente colocou como um hot topic, um tema muito quente do escritório, pelo que está acontecendo no mercado, né? Acho que o pontapé inicial vem com Americanas, Oi, empresas de varejo estão acontecendo, então estão pipocando uma série de situações que nos fez sentar, conversar e achar que é um momento propício de começar a ter uma discussão maior sobre o tema, pelo que ele pode acontecer aí no mercado. A gente acha que, pelo menos é uma coisa que a gente acredita no escritório, que essa é uma tendência do que vai acontecer, né? Para a gente, quando chega em Special Cities, é porque falta uma coisa, dinheiro, é muito claro. A causa de faltar dinheiro pode ser várias, né? Desde mercado, desde gestão, desde contabilidade, desde operações malucas, mas no fundo é dinheiro. A gente acha que esse está um mercado bastante confuso, sem muita lógica para onde está indo, né? Janela de IPO fechada, juros altos, então dólar, sem nenhuma perspectiva. Então a gente acha que esse é um tema que vale a pena parar e ter uma discussão e entender um pouco melhor para onde vai, os riscos, as oportunidades, e acho que esse é um evento inicial de uma série de discussões que nós, como escritório, queremos provocar e trazer players e agentes de mercado para participar da discussão. Então, bem-vindo, tema importante, e agradeço a presença de todo mundo. Fábio, com você. Vou começar apresentando aqui quem está no painel, né? Vou começar aqui do lado direito, na verdade, do meu lado direito, Daniela Pirra, sócia da Deloitte, com quem eu já trabalhei algumas vezes. É um prazer ter você aqui com a gente. Conhece muito de Special Situations, RJ. Do lado da Daniela, Pedro Duval, também grande amigo, te agradeço por ter vindo aqui, sócio do BTG, também especializado na área de Special Situations, com bastante atuação aí no mercado. Vai ser um prazer ter você aqui, Pedro. Do meu lado aqui esquerdo, Cássio Cavalli, professor, meu grande amigo, com quem eu aprendi muito e aprendo a cada dia. Um prazer ter você, obrigado, Cássio. Do meu lado, meu sócio, Roberto Pari, especializado em M&A e que encabeça comigo e junto com outros sócios aqui do escritório, essa área de Special Situations. A área de M&A, que obviamente tem muito a ver com o que a gente faz aqui nessa área que é a grande área de negócio Special Situations. Bom, para dar início aqui à conversa, eu não vou me alongar muito nos meus pontos aqui, mas acho que como que a gente pretende que esse painel funcione, tá? Óbvio que a gente quer a participação de todo mundo. Era para ser uma mesa redonda, mas ainda bem que teve bastante gente que concordou em participar no evento. Então a gente vai fazer uma discussão aqui dinâmica entre nós, e aí nós vamos passar a palavra para vocês também, porque aqui é para a gente entender a dinâmica do mercado, a situação como está hoje, as tendências do mercado e oportunidades. Acho que o ápice dessa conversa aqui, óbvio, não é falar sobre os problemas que está todo mundo vivendo. A gente está acompanhando hoje os problemas do mercado. Todo mundo sabe que a gente está vivendo um momento estressado do mercado. Mas aqui a gente quer ver com o copo meio cheio, as oportunidades do mercado. Então, se a gente olhar, eu fiz algumas anotações aqui sobre uma visão geral, né, que a gente pode ter. Primeiro, visão geral, depois dificuldades e aí as oportunidades. Essa é a dinâmica que a gente pretende dividir aqui o painel.
se a gente falar de visão geral, aspectos econômicos e jurídicos, né? Tem dois temas aqui grandes. Econômicos, está todo mundo... Eu acho que a crise do Brasil ela vem desde de Lava Jato, basicamente, né? Desde lá de 2014. Depois vem governo Dilma, vem impeachment. Aí depois a gente evolui, né, ao longo do caminho com muitas dificuldades aqui no Brasil por conta das tensões, né, que a gente vivia com o judiciário, com a própria economia. A gente teve aqui o Covid, obviamente o Covid impactou todo mundo, e aqui eu dou os parabéns ao governo na época, né, ao BNDES, aos bancos que atuaram, injetaram capital no mercado e evitaram muitas quebras naquele momento, e aí com um fim social efetivo que a gente vivenciou naquela época. Agora, a conta está chegando, né? Não só no Brasil como no mundo. E aí, em paralelo, tem uma guerra na Ucrânia, aí tem problemas com importação, exportação de produtos. Então, assim, efetivamente uma questão muito global, né? A gente está vivendo uma questão econômica muito sensível ao longo do tempo. E aqui tem os reflexos naturais nas empresas brasileiras. A gente nunca pode esquecer que, além, né, por trás das empresas existem pessoas, existem negócios que geram, não é só dinheiro que a gente está falando, a gente está falando de produtos, de capital, de dia a dia da operação das famílias. E acho que a gente tem vivenciado um problema econômico muito sério, muito agudo, ao longo do tempo no Brasil aqui. Então, é um problema agudo que não é um só, são vários agudos na sequência. Então, efetivamente, isso vira uma situação muito estressante. Vou passar para cada um falar um pouco sobre esses temas, obviamente, de forma rápida e dinâmica, mas também, para não deixar passar, os aspectos jurídicos, né? A gente teve algumas mudanças relevantes na lei de RJ, né? E isso tem um impacto muito direto na renegociação da dívida, na forma como renegociar, na forma como reestruturar as empresas. Muita coisa importada, muita coisa que já tinha era feitas, mas sem um arcabouço jurídico sólido. Deep Financing é um exemplo muito interessante que a gente vivencia hoje como uma coisa natural e normal, né, dos últimos, sei lá, 1 ano e meio, 2, como se fosse supernatural, mas não era. Isso aqui, até então, era muito difícil de conseguir ou de convencer alguém para fazer. Além de a possibilidade dos próprios credores apresentarem um plano. Antes era uma situação, basicamente, ou você aprova o plano ou a empresa quebra, não tinha uma opção, né? E hoje você tem mais opções, a gente está testando isso, tem o caso Samarco, que é um exemplo aqui que a gente vai avaliar. Mas eu não vou me alongar muito aqui, a ideia é passar a palavra. Se eu puder começar, Dani, me permite passar para o Cássio o primeiro ponto aqui para falar um pouco sobre essa visão global, e aí depois a gente passa para ir um pouco mais específico. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, o dia é importante, é um prazer, é uma alegria poder estar aqui com uma Madrona, enfim, naming partner dessa banca, enfim, não só pujante, mas que está aqui mostrando a força de Special Situations, de M&A e com o crescimento recente. Parabéns pela, agora, fusão, né? Não sei se... fusão, enfim, né? Pela reunião, e ganha muito mais musculatura com a mesma qualidade, então isso é muito bom. É um privilégio estar aqui com todos na mesa, enfim, Fábio e todos os colegas. Eu combinei com ele para ele fazer propaganda. Tá? E... né, nem precisa, na verdade, né, porque nem precisaria combinar, porque o fato precede a todos. Aqui todos já, né, viram a reunião com o Fialho com agora um super full service, enfim, agora, né, se firmando aqui mais ainda, agora nacionalmente, né, agora tem... Mas, enfim, vamos falar sobre Special Seats e uma perspectiva, a minha leitura sobre Special Seats, que é o seguinte: a primeira coisa é que Special Seats aqui, na forma que eu concebo, e acho que o Fábio, e a ideia do café da manhã, não é a divisão que os times de bancos fazem, que você tem a turma de originação de emissões, de dívida e tal, que daí tem lá nas prateleirinhas ali, emissão de 700 bilhões de debêntures, lá, e todo mundo brindou com champanhe, e daí quando dá default e vai para o vinagre, muda de superintendência, e daí vai para a superintendência de Special Situations, ou recuperação de crédito, que é o pessoal que vai, enfim,
para o contencioso, para buscar a recuperação do crédito com ferramentas contenciosas. Special Cities aqui, na forma que eu vou usar, eu acho que esse é o espírito que é representado por uma mesa que tem time de M&A, time de banking, time de contencioso, time de não só RJ, mas também de stress assets e operações de ativos estressados, não só para M&A, mas real estate e outras oportunidades interessantes. Então, a gente está falando aqui de basicamente tudo. Então, e o que caracteriza, então, aqui Special Cities e as oportunidades específicas? O que é uma Special Cities situation? É basicamente uma situação que requer soluções especiais. É a mesma coisa que a gente está falando sobre uma operação de M&A, de financiamento ou de desinvestimento, ou seja o que for, mas que tem alguma coisa especial que a gente vai ter que resolver com criatividade. E que coisa especial é essa? O que é essa special situation? E daí onde é que estão as oportunidades concretas de mercado para isso? Todo mundo aqui enfatiza um problema agora de baixa liquidez de mercado, né? Enfim, então você tem problemas de liquidez, tanto de mercado quanto problemas de fluxo de caixa de companhias, e, portanto, as companhias também estão com pouca liquidez, né? Estão apertadas em caixa. E todas as operações que uma companhia faz, tanto faz se vai se alavancar por dívida, vai fazer um M&A para desinvestir ou para adquirir alguma operação, enfim, a moeda que se usa é dinheiro. Você vai ter que usar dinheiro para... E não tem dinheiro à disposição, não tem cash. Pois Special Situation vai lidar basicamente com técnicas jurídicas que envolvem M&A, mercado, banking, contencioso, enfim, para criar novas moedas de negociação. A gente vai ter que saber criar e embalar claims e posições jurídicas de uma forma criativa para que isso sirva de moeda para realizar negociações. E esse tipo de criatividade aqui de soluções especiais, porque é usar fora da caixa, enfim, estruturas do dia a dia do mercado, mas para, enfim, não são só estratégias bilaterais. Tem uma outra coisa que marca o problema de liquidez e juridicamente o problema de special situations, como a gente está inventando aqui o nome, porque não tem um nome ainda, né? Não tem um consenso sobre o que isso significa, mas são impasses estabelecidos em torno de companhias que não são impasses bilaterais, são impasses multilaterais. Exemplo, se um banco adquire um claim, enfim, um banco ou um fundo, enfim, um claim contra uma dada companhia, ou já tem o claim, porque participou da emissão inicialmente, né, contra aquela companhia e está executando. Só que o fluxo de caixa daquela companhia está curto, enfim, está comprimido, não tem liquidez, o custo de dinheiro está alto, o faturamento caiu também, enfim, por juros e circunstâncias outras. Agora, esse credor que está indo para a porrada para conseguir executar o claim está competindo também, ao mesmo tempo, com outro problema, que a companhia tem um passivo tributário, que tem cautelar fiscal, bloqueando ativos, você tem, enfim, outras disputas estabelecidas. E daí fica difícil você conseguir resolver. Como é que eu vou chegar e chamar o Fábio, que é o cara que está tocando contencioso e já conseguiu, enfim, para dizer, Fábio, vamos conversar aqui para resolver isso, se eu estou preso numa cautelar fiscal que bloqueou ativos e assim vai. Quer dizer, como é que a gente resolve isso? Será que a gente vai ter que ir para a porrada? Será que vai ter que ir para a recuperação judicial e falência, que são situações que podem acontecer, a gente tem que ter no horizonte aqui, mas ou a gente consegue resolver de outra forma? A gente consegue resolver de outra forma. A gente tem vários mecanismos para fazer isso. Só que isso pressupõe conjugar M&A, tributário, contencioso, regulatório, enfim, para conformar uma saída que funcione. Deixou de ser bilateral. Agora você tem que pensar uma estratégia abrangente para destravar impasses, esses impasses que decorrem de uma baixa liquidez. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se um banco empresta dinheiro para uma companhia e a companhia, pelo fluxo de caixa dela, vê que, enfim, vai ter aqui cupom de juros vencendo ou vai ter que amortizar a dívida numa dada data futura e não vai ter caixa para isso,
mas não está em distress nem nada. O que o banco faz? O banco vai para a porrada, chama vencimento e executa? Não. O banco vai e cria uma solução que é, peraí, vamos então aqui rolar a dívida para uma nova operação de crédito, vamos pensar aqui alguma estrutura de garantia com reforço, eu libero nova dívida de longo prazo, você tem caixa, me paga aqui. O credor fez parte da solução desse problema que seria um default. E isso é ordinário da gestão das companhias, são medidas de cooperação. O problema é que essas medidas ficam mais difíceis quando você tem impasses que envolvem muitas partes. Espera aí, se eu vou rolar essa dívida aqui, agora eu quero garantia, mas daí o credor fiscal ou o credor trabalhista ou algo assim vai dizer que essa garantia é anulável porque é em fraude contra credores ou a execução porque já tinha aqui o contencioso estabelecido e tal. Então, bom, como é que a gente faz para rolar essa dívida e para liberar caixa tendo esses impasses? Como é que agora a gente vai usar a criatividade em cima? E é isso que vários fundos fazem, vários players como o BTG e Inforce, enfim, fazem muito bem, mas os bancos também estão aprendendo a fazer isso muito bem, com criatividade, que é, bom, vamos ser aqui, vamos viabilizar esse deal, vamos ser deal enablers, como a gente falava antes, quando trabalhávamos juntos, como é que a gente vai viabilizar essa operação aqui? Exemplo aqui de oportunidade que é special situations e fora da caixa, e que eu penso nisso, enfim, na minha atuação e como algo bem concreto de entregar. Você tem um claim para recuperar contra uma dada companhia. Tanto faz uma carteira, um claim, enfim. E essa companhia está, por exemplo, com impasses de caixa e de liquidez decorrentes de passivo fiscal. O que eu vou fazer? Eu vou dar porrada para conseguir chegar antes, depois ter que litigar com o fisco para ver se teve fraude de execução ou não? O que eu posso fazer, se eu sou o credor, por exemplo, ao invés de alcançar nova linha de crédito, é o equivalente a isso, que eu faria numa situação normal, eu posso dizer, escuta, vem cá, companhia, vamos negociar o seguinte. Você tem esse caixa aqui, esse fluxo de caixa, eu já tenho aqui o meu valuation e aqui a minha expectativa, o valor esperado de recuperação do crédito, mas eu acho que dá para melhorar num ganha-ganha isso aqui, e vamos fazer o seguinte, você vai agora, eu tenho informações, bancos, por exemplo, têm informações qualificadas sobre fluxo de companhia, enfim, sobre caixa, você vai agora pegar aqui, que está com o Fábio representando o banco, agora vamos chamar uma Madrona que vai cuidar aqui na companhia de fazer uma transação fiscal para reequacionar o passivo tributário, e a gente sabe fazer isso muito bem, e em condições muito melhores, e com essa negociação do passivo fiscal, que dá para usar várias coisas muito interessantes, eu vou liberar caixa seu, só que esse caixa vai amortizar a minha dívida, ou vai ter exceção fiduciária para garantir tal porção da dívida, e com isso superamos o impasse. Ao invés de ir para uma porrada de contencioso que não chega em nada, porque tem um impasse, agora a gente destravou valor conjugando aqui uma medida, por exemplo, de negociação fiscal. E daí o fisco ganha, o credor ganha e a companhia ganha. Só que isso tem que ser feito de uma forma que está fora do normal. Só que não é o que a gente pensa normalmente. A gente pensa o credor, o banco, o fundo quer brigar e vai jogar pó de mico. Então, o acionista está na defensiva, está dizendo, puxa vida, esses caras que compram claim aqui para vir para cima de mim. Você tem que conseguir mostrar que tem ganha-ganha aqui se sentar para negociar ao invés de ficar no contencioso. Pode, inclusive, até a depender da estratégia, por exemplo, só nesse exemplo, dizer, vamos para a recuperação judicial, que não é uma boa solução ordinariamente pelos efeitos colaterais, impactos reputacionais e regulatórios que surgem daqui, mas vamos imaginar que, bom, vamos para uma recuperação judicial. O que isso importa? Numa RJ, o rating de crédito da companhia para PGFN deteriora imensamente e eu consigo fazer coisas melhores numa negociação fiscal. Eu consigo, por exemplo, usar o meu prejuízo fiscal acumulado, base de cálculo negativo e prejuízo acumulado, para absorver uma porção maior de multa e juros. Então, eu quero recuperar crédito, eu chamei a companhia e disse, vamos botar numa RJ, olha só o credor pensando nisso, porque agora a gente consegue
fazer uma transação, de piorar o rating de crédito, fazer uma transação fiscal em melhores termos, aproveitando o prejuízo, e, enfim, libera valor e nós repartimos esse valor. E o fisco ganhou também, porque ele fez a transação que ele queria fazer pela lei, enfim, que é uma forma de recuperar, ao invés de ficar com a execução fiscal pendurada para o resto da vida. Portanto, essa é uma forma de enfrentar, né? As situações especiais requerem soluções especiais. A gente criou liquidez onde não tinha e viabilizou deals e resolveu impasses. Esse é o espírito. Isso aqui daí mostra como aqui tem vários bankers e, enfim, assessores financeiros e, enfim, principais de fundos, mas também tem vários assessores legais aqui, jurídicos, né, e advogados, mas isso mostra como o time do direito pode virar deal enablers e achar oportunidades de gerar liquidez, criando novas moedas e destravar valor para viabilizar deals. Para fechar aqui, porque eu sou tagarela demais, realmente tem que cortar o microfone, senão... deixa eu dar só 2 exemplos, daí eu me recolho aqui. Tá bom, mas só aqui 2 exemplos de como você pode, agora como advogado, achar deals e oportunidades, portanto. Bom, você vai tocar uma transação fiscal para liberar valor e caixa para uma dada recuperação de crédito. Tá bom. Não sei se vocês já viram, na lei, na portaria da PGFN também, você consegue aproveitar prejuízo fiscal acumulado, não só do veículo que está negociando, mas de qualquer parte relacionada em que você tenha participação acionária, independentemente de controle ou influência significativa. O que significa isso? Isso aqui é M&A. Isso aqui significa o seguinte, que se eu quiser fazer uma negociação, por exemplo, com o fisco, eu posso agora ir atrás de ou adquirir uma participação em qualquer companhia que tenha um prejuízo acumulado e encostar a mão ali. Tem que ter uma super diligência pelos riscos de contaminação trabalhista e outras coisas. Isso aqui não é trivial de fazer, tem que ter time de M&A envolvido. Mas você colocou a mão ali naquela participação daquela companhia, agora você tem prejuízo para usar e absorver. A mesma coisa em RJ, que você vai ter ganho de capital se tiver abatimento de dívidas e tem um impacto fiscal, então é importante, que agora você consegue absorver pelo prejuízo, pela base de cálculo negativa e prejuízo acumulado, mas se você não tem o suficiente para absorver esse impacto fiscal desse ganho, o que você pode fazer? Você pode puxar antes da RJ, num M&A, fazer uma cisão de uma companhia e trazer para dentro só o CNPJ vazio com o prejuízo e botou aqui, e agora você vai para uma consolidação, uma fusão de fato, e você absorve o impacto fiscal. O fisco ganha, porque matou aquele passivo tributário, os credores privados ganham, os acionistas ganham. Isso aqui é mais um tipo de deal, de oportunidade que surge, porque agora quem é que sabe onde é que está o prejuízo acumulado, sobrando, onde é que eu vou comprar nesse mercado aqui? Bom, bankers vão saber, mas o mercado jurídico também sabe, e, portanto, agora como advogados, nosso trabalho passa a ser também viabilizar deals e intermediar deals. E juntar pontas, que a gente não faz. Né? Normalmente, se eu estou tocando uma operação de dívida, eu estou olhando só para aquilo ali, no contencioso só para aquilo ali. Agora eu tenho que ficar atento para conversar e aproximar o time do contencioso com o time de M&A e assim para ver, peraí, eu preciso de uma nova moeda para pagar o meu passivo fiscal. Onde é que eu acho essa moeda? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui em mercados vai chamar de arbitragem. Né? Eu vou achar aqui um ativo que eu vou poder comprar a um preço inferior para usar ele e extrair dele um valor superior num outro contexto. Eu arbitrei ganhos aqui. E é isso que em direito a gente pode fazer também. Atuar como deal enablers e como condutores de deals, falando com o pessoal de banco, de fundo, né, e combinando. Tem várias outras questões interessantes, mas como o Fábio corretamente... É por isso que ele é o que coordena aqui, porque ele impõe... Né, é o nosso pitbull aqui, né? Enfim. Então é isso. Obrigado, Cássio. Excelentes pontos, não podia ser diferente, né? O Cássio sempre tem uma visão de negócio junto com a qualidade técnica, então acho que é isso que a gente procura aqui, ver saídas, né? A gente, como advogado, principalmente contencioso, a gente vê que a tendência do advogado de contencioso é sempre olhar para aquele canal que é o único da briga, né? Ele esquece que existe um contexto maior e é isso que a gente quer passar para todo mundo aqui, que é essa visão mais ampla, né? Eu vou passar a palavra agora para a Dani,
para falar um pouco da sua visão, Dani, como advisor financeira e jurídica na área de RJ, mas também com uma visão da Deloitte em si, como está a situação do mercado, como a situação estressada que está hoje, e as tendências. Acho que já pode... O Cássio acabou entrando um pouquinho, mas já num pouco com alguns exemplos. Fica à vontade para você dividir com a gente sua experiência aqui. Obrigada, Fábio, pela palavra, pelo convite também. É um prazer estar aqui com todos vocês. A Madrona não vai lembrar de mim, mas eu fui sua estagiária, Madrona, lá no MHMK, há 1 milhão de anos. Mas isso revela um pouco a idade, né? Eu também. Tudo bem. Bom, falando um pouco de... Eu sempre estava falando na nossa reunião de preparação, eu gosto muito desse termo special seats, né? O que fez essa situação virar special? Porque, na verdade, é uma situação, e eu sou advogada de formação, mas eu estou há quase uma década em consultoria, então eu acho que eu pude, ao longo desses anos, entender que quando a gente olha para uma situação como essa, focar só no direito ou na solução jurídica que busca se trazer para o assunto, por vezes a gente não resolve a situação, pensando em termos de mercado, né? E a própria lei 11.101 de 2005, agora reformada pela 14.112 no final de 2020, foi o presente de Natal do Bolsonaro. A lei foi promulgada em 24 de dezembro. Como eu vejo essa situação? A gente olhar só para aspectos jurídicos não vai resolver a situação. Qualquer situação de mercado, e aqui eu imagino que a gente tenha empresários, investidores, representantes de bancos, então são situações que envolvem um grupo diverso de pessoas e com visões diferentes, tanto de negócio como de... Eu falo que o Brasil, hoje, a gente está avançando e o direito acompanha a sociedade, a evolução da sociedade sempre. Então, na minha visão, o que faz a situação virar special tem um viés aí bastante cultural do empresariado brasileiro, que ainda tem receio em admitir ou olhar para a sua operação com cuidado e no timing correto. Então, acho que você vai poder também até concordar comigo, mas acho que são 2 fatores aí bastante relevantes para a situação virar special, que é o timing e o segundo é a credibilidade. Então, olhando para o ciclo de negócio de uma empresa, enfim, desde o seu início até quando ela atinge o pico, e eventualmente, se for o caso, ela começa a entrar ali numa parábola descendente, que aí sim a gente vai chegar num problema de liquidez, que o empresário ele tem a capacidade de hoje instrumentos legais específicos que viabilizam o endereçamento das suas situações, né, se socorrer desses recursos que a lei hoje traz de forma bastante expressiva e que são bastante úteis, se utilizados da forma correta, para resolver essa situação antes dela virar special, né? Então, só que o que acontece na prática e de forma recorrente é que a empresa ou os grupos, eles vão buscar ali o acesso ao instrumento legal, aí eu estou falando num período pré-RJ e pensando numa recuperação judicial, que a gente faz muito ali na Deloitte, quando, por vezes, ele já não tem mais condições de estar naquela recuperação judicial. Então, ele não tem mais liquidez nenhuma, projeção de caixas, assim, lastimáveis, o relacionamento que ele tem com os bancos e os investidores já está absolutamente desgastado, já está absolutamente alavancado. Então, quer dizer, ele chegou num ponto ali que ele tem pouco fôlego e pouca margem para negociar qualquer coisa. E aí vira super special. E então, o que eu gostaria de trazer aqui para todos os presentes, pensando no âmbito, né, do negócio específico de cada um, é essa necessidade que eu vejo de consciência, porque às vezes um simples diagnóstico, uma assessoria adequada, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista econômico-financeiro, é o bastante para antecipar o problema e resolver a situação. Então, um diagnóstico ali que trata ali algum problema de liquidez, às vezes uma simples análise da operação, com ajuda de tecnologia, por exemplo,
consegue trazer valor para aqueles ativos, para aquele estoque, para o ciclo da operação e gerar valor, gerar liquidez. Então, assim, são exemplos de coisas que podem acontecer e que deveriam estar presentes no dia a dia do empresário, de modo a evitar e, na verdade, colaborar, às vezes, a resolução de situações quando elas chegam. Porque a vida special, a hora que o cara já não tem, ele chegou num muro, e é o que vai acontecer agora, né? Falando um pouco de mercado, a nossa percepção é... Enfim, houve o grande boom ali de recuperações judiciais, mais ou menos em 2014. Vocês devem lembrar todo o Grupo X, aquela história de Eike Batista, óleo e gás forte nas recuperações judiciais. Aí depois com a Lava Jato, grandes grupos, construtoras. Você fez bastante negócio, né? E aí, enfim, Covid, havia uma expectativa de mercado enorme. Nossa, vai movimentar, vai quebrar, todo mundo vai ser uma enxurrada de recuperações judiciais. Isso não aconteceu, muito pelo que o Fábio e o Cássio já comentaram. Os bancos reperfularam os créditos extrajudicialmente, houve uma ajuda, ainda que mínima, mas houve, do governo federal, e quem precisou fechar, simplesmente fechou as portas e não houve assim o ajuizamento de falências, um acesso ao judiciário. No meio disso, em paralelo, houve a alteração da lei, né, 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências e Recuperações Judiciais, que, apesar de ter trazido diversos elementos, que depois eu posso comentar, excelentes do seu ponto de vista de negócio, né, de proteção do investidor e, de fato, o endereçamento dessas special situations de uma forma a acompanhar o movimento de mercado desses últimos 15 anos de vigência da lei, até mais já. Há sempre no Brasil uma insegurança jurídica a respeito de diversos aspectos. Então, acho que um ponto principal que segurou aí o ajuizamento das recuperações judiciais naquela época, a gente está falando de um universo de 2, 3 anos atrás, assim, a questão do fiscal, por exemplo. Ninguém sabia exatamente, com as alterações legislativas, como o fisco ia se comportar. Historicamente, o que acontecia é que, quando do ajuizamento de uma recuperação judicial, o empresário deixava a questão fiscal, que por vezes era mais relevante, debaixo do tapete, porque o STJ recorrentemente, até hoje, se posiciona no sentido de que a apresentação das CNDs não são relevantes, não são necessárias, né, para o deferimento, a homologação do plano e o deferimento da concessão da recuperação judicial. Então, só que a lei trouxe aí um poder maior para o fisco, por exemplo, né, que hoje pode eventualmente requerer a falência da empresa em recuperação judicial na hipótese dela não tá alinhada ou não ter aderido aos parcelamentos fiscais necessários, que hoje também foram regulamentados. Antigamente, quando a lei foi promulgada, isso lá em 2005, havia essa possibilidade de parcelamento, mas não havia as regulamentações específicas para tanto. Então, quer dizer, pensando num contexto de mercado, havia uma insegurança jurídica da lei e deu uma abafada, né? A crise, ela está aí. Juros altíssimos, empresas altamente alavancadas. Eu acho que você vai poder falar um pouco sobre me corrija se eu estiver errada, mas os índices de endividamento no ano passado, historicamente, foram os mais altos, né, dos não sei quantos anos, talvez 10, 15 anos, não sei. Então, quer dizer, a bolha está ali, prontinha para estourar. A gente está vendo um movimento com Americanas, eu acho que a Americanas vem para trazer isso muito próximo das pessoas, né? Quando empresas que não estão ali totalmente sendo conhecidas pelo público ajuizam recuperações judiciais, eu acompanho todos os movimentos. Então, consigo, para além das Americanas, nos últimos anos, assim, a gente podia pensar em uma recuperação judicial por mês no país todo. Era algo muito, muito contido e de valores muito baixos. Então, a gente vê que era o empresário mesmo da base da pirâmide em situação de crise, ou pelo menos manifestando isso por meio do acesso ao judiciário. Hoje em dia, passados esses 2 anos, esse ano já começou de uma forma mais expressiva no Brasil todo, o ajuizamento o aumento do número de recuperações judiciais sendo ajuizadas e também o tamanho dos passivos, né? Antes a gente estava falando de passivos de 15, máximo 20 milhões de reais ao longo dos últimos 2 anos. Hoje, especialmente esses últimos 2 meses, isso já aumentou para
algo acima de 90, 200 milhões de reais. Então, você vê que o middle aí também já está precisando se socorrer a esse recurso. Então, pensando em... Acho que eu posso passar a palavra para ele, depois a gente volta para falar de outros assuntos. Mas, historicamente, mercado é um momento propício de olhar para isso com cautela e investir aqui, né? O Pedro está ansioso para falar, mas calma que você vai ter bastante... Nós todos estamos. Mas só um ponto que eu acho que vale comentário aqui, Dani. Realmente, acho que o Brasil... a bolha está estourando, né? Mas está estourando no mundo inteiro, né? E o Brasil é uma consequência. É natural que também estoure aqui no Brasil. É interessante esse seu dado, né? Que não só a base da pirâmide, mas o meio da pirâmide está estourando. E a gente tem visto alguns, né, no topo da pirâmide também estourando. A gente tem um exemplo aqui de Oi, pedindo uma nova RJ depois de ter saído de uma, né, basicamente, ter sido vendidos ativos. Então, assim, teve uma oportunidade, né, para recuperar Oi e agora tem de novo. Então, talvez seja irrecuperável, só que é um ativo super estratégico para o mercado, para o país. Então, vamos recuperar de novo, né? Mas é isso que acontece. Então, assim, a gente está vivendo realmente o estouro da bolha. Então, a gente está no começo, talvez, disso. Eu até brinco que talvez piore antes de melhorar. Mas aí também que tem as oportunidades que a gente vai discutir aqui. Pedro, a gente conversa bastante, tem várias coisas em comum aqui, em conjunto. Eu vivencio com o Pedro aqui várias oportunidades, e aí eu queria, Pedro, que você falasse não só da conjuntura econômica, mas também do papel do banco, da sua área específica, na atuação pré-RJ, antes da RJ mesmo, de viabilizar ou reperfilar as dívidas, e depois também, quando você tiver a oportunidade de falar sobre na RJ e aí as situações que você vivencia dentro do banco. Não vou entrar em detalhes, obviamente, da sua operação, até porque tem muito concorrente aqui, mas acho que é interessante, depois a gente abre a palavra para os concorrentes também trocarem um pouco de ideia aqui. Essa é a ideia do evento. O problema é que eu falo demais, então vamos lá também. Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite. Acho que eu sou advogado de formação, para quem não me conhece, eu sou sócio do BTG. Não sei se está filmando, se eu dar um call de macroeconomia aqui, o Madano já foi do BTG, acho que a turma me mata lá. Eu não sou economista, mas só para dar um panorama geral aqui, a gente está com uma tempestade perfeita, né? Você tem guerra da Ucrânia lá fora, inflação americana 6,5%, desaceleração da China. Você teve Bolsonaro gastando tudo, PEC do calote para ser reeleito, agora novo velho governo brigando com o presidente do Banco Central, sem muita clareza do que vai fazer para responsabilidade fiscal, ou seja, é uma tempestade perfeita. Mas falando um pouco de mercado de crédito, só fazer um parênteses aqui, a gente fiz um evento ano passado que tinha o economista-chefe da Febraban, ele fez uma apresentação que eu achei muito interessante, só para dar uma noção de crédito, peço desculpa que conhece bem, mas só para um parênteses aqui, mas de falar, não, juros mais altos no Brasil tal, os juros no Brasil, o spread, mais de 80% dele é quase composto por inadimplência e tributo. Você fala, o banco ganha muito, mas não é, um cenário de inadimplência muito grande. E acho que um ponto aqui colocado muito bem, a insegurança jurídica traz é uma bola de neve, na minha visão. Então, a gente tem que ter uma consciência... Ele tinha alguns dados interessantíssimos, que assim, você tem que recuperar rápido a garantia. Quando você vai dar crédito, o que você olha é a garantia e quão rápido e seguro você tem de recuperação da garantia. É isso que fomenta o mercado de crédito mais barato. E no Brasil, a gente demora aqui 4 anos, em média, para recuperar alguma coisa, uma alienação fiduciária, quando tem países que em 1 ano você já está com a garantia em mãos. A alienação fiduciária já é uma jabuticaba nossa, porque a gente não conseguiu ter uma hipoteca decente, que todo mundo só tem mortgage em outros lugares do planeta, né? E até outro dado que eu achei interessante é a recuperabilidade de garantia. Na Inglaterra, 85% de recuperabilidade. No Brasil, a taxa histórica é de 15% de recuperação de garantia. Garantia, hein? Você imagina o cheque especial lá, que é 300% de juros. Então, assim, acho que só para dar esse contexto maior, eu quis falar, mesmo com as alterações de RJ, aí dando já um exemplo concreto, eu lembro que eu fui fazer um primeiro caso, e até um juiz do Fórum Central me puxou a orelha num evento,
Fala, tem agora a regra que é recorrível. Eu falei, pô, mas eu vou fazer o primeiro caso de 100 milhões que é recorrível, vai saber se o tribunal vai aplicar a lei ou não. Então, a gente está com uma insegurança jurídica muito grande, eu acho, no país hoje em dia. STJ, STF, espero que não esteja sendo gravado, mas se tiver também não tem problema. Muda de posição o tempo todo. Eu estava até conversando aqui antes. Questão de depósito judicial. Pô, eu tenho uma discussão de planos econômicos que a gente adquiriu a massa liquidando do Bamerindos. Tinha uma disputa com a HSBC. O HSBC tinha tudo 100% depositado há 20 anos. De repente muda uma jurisprudência, eles não se incomodam nem em fazer um efeito retroativo. Vai ter que pagar juros, um negócio de 1 bilhão depositado numa conta de 5 bilhões para o Bradesco. Um negócio impensável. Tudo porque mudou a composição do juiz no STJ. A mentalidade sem ter uma aplicação retroativa, cuidado com a aplicação retroativa. Então, eu acho que esse é o contexto maior. Eu acho que a gente está na tempestade perfeita na questão macroeconômica, mas eu acho que tem fatores já históricos nossos que a gente tem corrigido essa questão da segurança jurídica para melhorar a qualidade do crédito. E aí a gente entra em special situations. Até me assustou um pouco aqui o professor. Vejo que tem mais um concorrente aqui, porque eu larguei a OAB, a carteirinha, eu era do contencioso, parei de olhar, agora eu só busco negócios, né? E eu acho até curioso que a gente está comentando, outros bancos, special situations é uma área de recuperação de crédito. Acho que no BTG o diferencial eu não olho o crédito inadimplentes do próprio BTG, raro. Quem deu o crédito, tem uma regra lá que você vai até o fim que você tem que resolver. Então a gente é uma área ali que eu sou o maior comprador de crédito inadimplente de outros bancos. A gente tem até uma divisão interna que é pré-insolvência ou pré-crise, né? Que até a gente está pensando em mudar de nome, porque o nome Special Situations já fala, puta, juros altos, não quero chamar de Corporate Solutions, estamos estudando. E tem uma outra parte que é onde eu atuo mais, que é precatório, direito creditório, créditos ilíquidos, investimentos em compra de crédito inadimplente, recuperação judicial e falência. Estou saindo rápido aqui para acelerar. O que eu vejo aí do mercado de Special Situations cresceu muito. Eu, por exemplo, a nossa área esse ano tem um budget de desembolso de 3 bilhões de reais. Eu acho que é a área que mais cresceu no BTG nos últimos anos. A gente tinha um dos maiores resultados do banco, inclusive. Mas eu vejo oportunidades e mais desafios, né? E aqui acho que tem algumas casas aqui que são fundos que eu já vi aqui. Você captando a Selic nesse patamar, fica difícil dar uma rentabilidade alta. Às vezes, o investidor ele prefere colocar num CDB com liquidez diária de uma grande instituição, invista no BTG Pactual, por gentileza, S1, do que apostar em alguma coisa diferenciada. Eu acho que o Special Situations lá para o banco, então, eu gosto que lá é uma página em branco, é tudo que sai fora do padrão, então a gente tem desde créditos estruturados com base em balanço, que é um pre-IPO, pre-M&A, como BODIPs, que é vinculados unicamente em relação à garantia. Eu acho que essas inovações da lei de recuperação judicial têm auxiliado, sim. Eu acho uma pena que acho que a gente podia ter desenvolvido um pouco mais a falência no Brasil, alguma coisa que demora muito. Eu sou um entusiasta também de investir em falências. Acho que se a gente tivesse um sistema que desenvolve mais a falência, a gente poderia ter muitas recuperações hoje em dia. Um dogma, eu acho também, que a gente é muito pró-devedor, vamos salvar a qualquer custo. E tem empresas que ela é um câncer, ela era melhor que ela se encerre e tenha uma limpa, um fresh start, ou distribua os ativos bons para novas empresas. A gente tem que parar com essa... sempre recuperação. Você está criando um monstro, eu acho, no mercado de recuperações judiciais, que a gente tem que tomar cuidado. Porque a recuperação judicial é um instrumento muito importante. Eu acho que se você tivesse todos esses aspectos azeitados, até o mercado de crédito originário ia melhorar. Eu acho que essa é a minha visão. Vejo um maná de oportunidades. Para mim é bom, assim, olhando só para a espécie, eu acho que é uma situação boa. É que eu acho que tem uma hora que até para a área de Special Situations a crise econômica é ruim, né? Eu paro de fazer algum investimento e falo, pô, mas esse imóvel, essa fazenda que eu tinha garantia antes estava tanto, agora já não sei se vai ter comprador com falta de liquidez para levar esse ativo. Então, eu acho que é uma hora de oportunidade. Acho que o meu novo concorrente, Cássio, falou aqui, eu acho que é bom ter esse novo olhar, ter esse despertar de ser multidisciplinar, né? Tem que ser, não pode ficar olhando só o jurídico, mas eu acho que o jurídico aqui é o essencial, aqui é o ferramental para a gente conseguir avançar e evoluir cada vez mais aqui essa área de Special Situations, que eu acho que recicla talvez o mercado de crédito e auxilia na parte macroeconômica como um todo. Se
eu falei muita bobagem, peço desculpa, o advogado falando de macroeconomia sempre dá ruim, né? Mas acho que esse era para o comentário inicial, a gente pode ir para as oportunidades e desafios. Muito bom, Pedro. Na verdade, você já entrou no tema que é oportunidades e desafios, né? Porque no final do dia é o que a gente vive hoje. Embora é uma oportunidade que parece uma oportunidade, mas vira um desafio quando você não tem crédito no mercado. Você não tem um comprador, não tem a saída para aquela solução que você deu. Então, acaba sendo até difícil, né, de você aproveitar a oportunidade. Passar a palavra agora para o Pari. Pari, poucas palavras para a gente seguir para os desafios aqui, as dificuldades e as oportunidades. Bom, já com um lembrete de que eu tenho que ser rápido aqui, eu vou tentar ser bem sucinto. E acho que, como advogado de M&A, que sou aqui do lado do Ricardo Madrona, a gente gosta de enfim, entender que o nosso papel num ambiente estressado é muito ligado a uma oportunidade, né? Então, sempre que a gente enxerga, né, uma potencial transação de um ativo dentro de um ambiente estressado, de um ambiente de RJ, é fundamental que a gente trabalhe muito em conjunto com o especialista, né, com o advogado de reestruturação, de RJ, de contencioso, porque, na verdade, da forma como a gente enxerga, é como se você tivesse uma operação de M&A, né, que, no final do dia, além daquelas condições precedentes, regulatórias e tudo aquilo que uma operação de M&A normal teria, ela se desenrola dentro de um ambiente mais específico, que tem lá as suas questões, as suas estratégias, enfim. E como parte das estratégias, a gente tem, né, algumas experiências práticas que trazem algumas soluções interessantes quando você efetivamente identifica um ativo que faz sentido você comprar, enfim, ou faz sentido você combinar de uma empresa que está passando por uma situação financeira estressada, né? E aí acho que a gente tem que dividir um pouco essas situações, porque apesar do mercado ter algumas fórmulas, né, algumas estruturas que são largamente utilizadas, você não vai ter uma RJ ou uma aquisição de ativos igual a outra, né? Então você tem situações, por exemplo, em que você tem ativos, empresas muito boas, sólidas, saudáveis, mas detida por, né, controladores que sim estão em situação estressada do ponto de vista financeiro. E tem situações em que efetivamente você vai ter que achar uma maneira de montar uma estrutura para viabilizar a aquisição de um ativo que eventualmente é detido por um, né, controlador ou por uma empresa efetivamente estressada. E acho que aí vale a pena a gente chamar a atenção que a própria lei de RJs, ela elenca, né, uma série de estruturas que a gente pode utilizar, mas assim, como um caráter exemplificativo. Então, em alguns casos, né, até lembrando aqui de uma discussão recente que a gente teve, né, Fábio, de um cliente que viu interesse num ativo e dentre os atributos da empresa tinha um montante muito grande de prejuízos fiscais. Então, a gente passou a estruturar ou conceber uma estruturação em que eu faria um carve-out de tudo aquilo que não é a minha UPI para o Manilco. Isso vai ter que envolver uma redução de capital para, no final, eu ficar exatamente com o ativo que eu quero, com a operação que eu quero, também com esses prejuízos fiscais. E também um aspecto interessante, né, que acho que a gente tem que sempre ter um olhar criativo, o quanto aquela operação, né, pode prejudicar a continuidade das operações da empresa que está em RJ. Porque sempre que você fala, não, ok, qual que é o plano de RJ, né? Do ponto de vista de alguém que quer comprar sem sucessão, a gente está falando de comprar uma OPI no ambiente de leilão, né? Você tem lá várias alternativas para recuperação judicial, mas assim, com o foco de comprador, se você quer efetivamente ter o benefício de ter esse escudo, você tem que, então, estruturar a sua operação para fazer essa compra em sede de leilão de uma OPI. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que, para você chegar nessa estruturação, você tem que fazer, né, uma composição, por exemplo, com credores, com terceiros, com órgãos reguladores, enfim, além de, obviamente, estar sujeito a né, intempéries do próprio processo de RJ. Então, recursos, liminares, enfim, e todo tipo, né, de incidentes processuais. Eu estou tentando resumir bastante aqui, mas, por exemplo, nesse caso específico,
a ideia seria reestruturar completamente os ativos para a gente ter a UPI do jeito que o nosso cliente acharia interessante comprar, mas particularmente sem utilizar um expediente que em outras operações a gente já fez, que é muito útil, que é o Deep Financing, né? Então, em alguns casos, quando você entende que aquele ativo é uma oportunidade e que, enfim, pode ser que haja algum tipo de concorrência né, para aquisição daquele ativo em leilão, o que a gente já fez em algumas operações, associado aí, obviamente, ao apetite daquele potencial comprador em correr algum tipo de risco, é estruturar um Deep Finance, né, que, enfim, né, como vocês sabem, é um tipo de financiamento que ele vai acabar tendo super prioridade, ele vai estar fora da RJ, e sempre que possível, né, a gente tenta fazer com que esse Deep Finance seja garantido pelo próprio objeto que seria o interesse daquele seu cliente. Então, por exemplo, vamos imaginar que as ações de uma empresa, de uma controlada, seja efetivamente o ativo que você pretende buscar, comprar. No Deep Finance, você tentaria estruturar uma alienação fiduciária daquelas ações para justamente, em havendo qualquer problema de pagamento do seu Deep Finance, você já ter ali o objeto que você pretendia adquirir. E essas operações de Deep Financing, enfim, eu tenho, né, experiência de começar a fazer, ainda quando isso não era muito bem regulamentado, então tinha né, vários desafios legais, mas o fato é que a prática que a gente acabou conseguindo incorporar no Brasil, que acho que já era feita lá fora, né, largamente, foi de construir um pacote onde você negociava com o juízo, não só o Deep Finance, a garantia, mas também o fato de que, bom, se eu vou dar esse dinheiro novo, eu quero comprar esse ativo dentro, né, de um plano de RJ que tenha tais características, e eu quero também o direito de poder cobrir a melhor oferta no leilão da RJ. Então, com isso, você, de alguma forma, ajudava, lhe dava um pouco de oxigênio para a empresa em recuperação, conseguia, né, enfim, em alguns casos, a garantia perfeita, né, uma alienação fiduciária daquele ativo que você estava buscando adquirir na RJ, e também ficando muito bem posicionado. E o que é interessante notar é que toda a documentação que faz parte, né, dessa negociação, ela vai se assemelhar, em muitos casos, com uma operação de M&A, com uma operação de dívida. Então, a gente já fez uma vez um Deep Financing, que foi, por exemplo, num formato de debentures, né? Então, debentures, o cliente, naquele caso, ele queria ter uma possibilidade de reduzir um pouco a exposição àquele risco do Deep Finance. Então, a gente fez o quê? Debentures 476, porque tinha um mercado secundário. Então, o cliente iria mais ou menos, né, avaliando se a coisa estava indo bem e tal, e com isso decidindo se ele iria efetivamente, não dispor de algumas das debentures para, de alguma forma, controlar esse risco e essa exposição, né? E o que é interessante também é que, enfim, conforme a prática foi evoluindo, por exemplo, ok, se a AF vai cair em cima de um bem que é essencial, ou a operação, o core business do negócio, provavelmente você vai ter dificuldades de fazer a execução, o enforcement disso, né? Então, o que a gente construiu em algumas situações, e que a gente até, né, Fábio, nesse caso, está pensando em construir, é que, por exemplo, você tem uma empresa que é industrial, comercial, né, distribuidor, enfim, e tem um cliente que quer comprar, né, a planta industrial. De alguma forma, propor, como parte da RJ, uma alteração, né, do core business, dizer o seguinte: olha, essa empresa acredita que daqui para frente ela não vai ser a melhor fabricante disso, ela vai passar a ser só a distribuidora, a comercializadora, ou seja, você de alguma forma consegue girar um pouco aí, né, o eixo do que é a atividade essencial do core business, para dizer o seguinte: não, daqui para frente, então eu vou comprar a planta, eu vou fazer um contrato de fornecimento, por exemplo, né, com exclusividade ou com prazo X a preço Y, de forma que você acaba viabilizando a aquisição, né, daquela planta que, né, sob um outro olhar, seria um ativo essencial e que seria, então, portanto, né, não comprável, tá? Bom, só dando umas pinceladas aqui, com esse olhar de oportunidade, mas só querendo passar, né, para vocês que a ideia, né, de aquisição de ativos em RJ é efetivamente construir a oportunidade, né, com toda a liberdade aqui que
a própria legislação confere, né, e que a prática também vem, né, agregando aí novos exemplos e estruturas. Tá bom? Excelente. Obrigado, Pari. Você já avançou, né? Já foi nos problemas e também nas soluções, né? Aqui é deal maker. Mas perfeito, exatamente isso que a gente queria ouvir aqui. A gente pode, talvez, aqui passar tanto para todos aqui, acho que já pode ir na sequência, para não perder mais tempo também. A gente está com o tempo um pouco avançado. Acho que a gente já pode falar de dificuldades. Eu acho que a questão da essencialidade do bem a gente enfrenta todo dia, né? A questão do judiciário, a atuação do judiciário, essa proteção, muitas vezes até extrema em algumas situações, de colocar a empresa ou o empresário ou a função social da empresa sobre qualquer outro interesse. Então, isso é um problema que a gente verifica, por um lado, e uma benesse que o judiciário dá para as pessoas que trabalham também, os trabalhadores que vivem naquelas comunidades. Normalmente está falando, uma coisa é você atuar no judiciário aqui em São Paulo, outra coisa é você ir bem no interior do Brasil, em que aquela empresa ela coordena e ajuda a comunidade da região toda. Então também são situações bem diferentes, até quando a gente vai conversar com o juiz das RJs, a gente tem que entender que é uma situação um pouco diferente. Uma coisa é falar aqui no Central, outra coisa é falar lá na Amazônia ou qualquer outro lugar bem diferente. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Cássio. Cássio, suas considerações sobre esses pontos, né? Dificuldades e também aí, eu acho que o Deep Financing é uma grande solução que vem para o mercado para ajudar muito e aí sim criar oportunidades tanto para o investidor quanto para quem está vindo de fora, quanto para quem quer comprar um concorrente eventualmente. Perfeito. E isso é uma coisa, acho que interessante, que remete a várias questões e oportunidades bem específicas, né? De negócios, de atuação, enfim, que é o seguinte, né? Quando uma empresa está em crise, né? Tem impasses multilaterais estabelecidos, daí você não consegue pegar dívida nova para financiar a operação, ou enfim, ou para adquirir e ampliar a escala e tornar mais eficiente a operação, e assim vai, você tem basicamente um problema, que tem vários claimants ou pretendentes àquele ativo, o credor tributário, o acionista, e assim vai, e tem um impasse quanto ao valor daquele ativo, para quem vai, como vai ser alocado aquilo. E, portanto, toda a situação de crise, conceitualmente, é uma situação análoga a de um M&A, em que vai sair com o ativo, dono do ativo, aquele que atribui ao ativo o maior valor. Então, você tem uma situação de crise, você vai ter necessariamente um M&A aqui, mesmo que o resultado final seja manter o mesmo acionista controlador no controle, ele teve que bidar, enfim, para fazer aquela reestruturação. Ou pode ser um acionista minoritário que entra e também com liquidez bida e destrava as situações e sai com ativo e arbitra ganhos. Pode ser algum credor também que pode entrar, enfim, e vai bidar e vai tanto ou recuperar seu crédito ou sair com ativo, ou um terceiro que pode comprar claims do mercado secundário ou fazer nova dívida em operações loan-to-own, né? Eu empresto para, enfim, reestruturar e converter. No final das contas, você está falando, então, de M&A no sentido de realocação de ativos, necessariamente em situações de crise. Só que as situações de crise têm essa complexidade. Eu vou ter que saber lidar com questões regulatórias, trabalhistas, tributárias, de contencioso, societárias, de governança e mercado, e assim vai. Tem um pacote inteiro aqui. E é tudo ao mesmo tempo agora. Aqui deixa eu fazer aqui a justificativa que eu estava fazendo para o Pedro, dos honorários advocatícios, né, em special situations especialmente, que uma coisa é a governança dia a dia da companhia, que é vamos fazer um M&A, comprar aquele ativo lá, vamos. Então tá, esse ano é para fazer isso, vamos cuidar do contencioso tal, daí contrata para fazer aquilo lá e assim vai. Numa situação especial de distress, é tudo ao mesmo tempo agora. Então você vai pegar o projeto e aquilo que um escritório ia fazer para tocar o M&A, o outro para fazer não sei o quê, e o outro para tocar a emissão de dívida, e assim vai, você tem que concentrar e fazer tudo e ao mesmo tempo e concertado.
E isso é o super valor que é gerado nesse tipo de operação, porque você realmente destrava valor. Os impasses que estão travando valor, você destrava e tem que ver quem é que vai abocanhar esse valor, quem vai atribuir maior valor para bidar e para levar isso. Daí a importância, a gente realmente não combinou antes, mas já que eu estou falando aqui, a importância de escritórios como Madrona, por exemplo. Que você tem aqui uma super plataforma que é full service. Você vai ter M&A, contencioso, regulatório, mercado, tributário, enfim, e conseguir reunir esse tipo de inteligência em torno de um projeto e não tratar cada equipe como uma ilha isolada, né, enfim, mas sim integrar, é o que viabiliza gerar valor. E enfim, é aí que está a primeira ponta. Mas mesmo em escritórios enfim, de ponta e que tem toda a expertise, tem mais. O nosso papel no mercado jurídico, vamos falar nesse sentido aqui específico, a gente não esgota a situação dentro do escritório. Por que razão? Porque eu tenho que saber e tenho que conversar o tempo todo com outros amigos e colegas de escritórios, de fundos, de bancos, enfim. Não é à toa, se a gente for pegar a literatura de organização industrial, né, de clusters, enfim, Faria Lima é um cluster, porque você sai caminhando e toma café com todo mundo e diz, olha, eu tenho um claim aqui, eu estou com um ativo assado, tem aquilo lá. E o fato é que daí você vai achando a possibilidade de negociação para destravar esses impasses e arbitrar ganhos em cima dessa atuação. Tá? E daí porque, Pedro, eu não te vejo como um concorrente por duas razões. Imagina eu, né, enfim, concorrer com o BTG, né, enfim, com todo o talento. Né, o BTG é um celeiro de grandes talentos, você só entra gente lá boa e o BTG só tem... Lá, quem menos corre no BTG alcança avestruz calçando tamanco. Né? Você vai correndo mais que todo mundo muito versátil e tal. Então, jamais isso. Mas eu vejo muito mais a todos nós aqui como parceiros de negócio. E daí a importância do papel, inclusive, do mercado jurídico, de, ao invés de só olhar, e normalmente é isso que a gente faz, para aquele mandato daquele projeto que é reestruturar a dívida tributária ou fazer aquele contencioso, algo aquilo, olhar para o lado e começar a ver, peraí, como é que será que eu consigo atuar como um corretor de oportunidades aqui para resolver problemas fora daquele curso restrito do projeto que eu captei e tal, e eu tenho que ter parceiros do mercado financeiro, do mercado bancário, do mercado jurídico, e assim vai, para viabilizar isso. Tá? E aqui duas coisas daí específicas, só de exemplos, né? E aqui uma é sobre financiamento. Como é que você faz para financiar uma companhia, a operação de uma companhia que está sobrealavancada, né? Tem um debt overhang. E aqui sobrealavancagem pode ser não só por dívida financeira e por problemas de default, mas pode ser também por questões de compliance, ambientais e trabalhistas e tributárias, que é o que acaba afetando o caixa também das companhias. Aí você vai num banco e diz, aí, eu consigo aqui capital de giro? Diz, pô, mas você está com um caixa negativo aqui. Você não vai conseguir me pagar na frente, o risco é alto e tal. Então, não. Você vai para banco de segunda linha ou para factorings daí, a 4% ao mês, aquelas taxas que, enfim, né, são insustentáveis. Mas e como é que você faz para financiar essa companhia? Você tem problemas aqui, porque o acionista não vai botar dinheiro na companhia, porque ele sabe que é jogar água em chapa quente. Esse é um problema de debt overhang. Eu sou júnior, eu botei dinheiro aqui, ao invés de destravar valor e eu abocanhar esse valor, isso aqui vai ser abocanhado por esses credores que estão pressionando o caixa e vão tomar tudo, então não destravar valor e eu perdi. Então, como é que eu faço para incentivar acionistas, né, a financiar em situações de debt overhang? Na reforma da Lei de Falências, eu que escrevi a parte sobre financiamento da companhia, lá no Ministério da Fazenda em 2016, e basicamente otorgando senioridade, que é, se eu tenho um problema de financiar e ter receio de ser água em chapa quente, bom, eu coloco o recurso e eu sou sênior sobre esse recurso, ninguém mais se serve antes, daí você incentivou o financiamento. Eu posso fazer isso via recuperação judicial? Posso, e tem vários mecanismos para isso dentro da recuperação, mas eu posso fazer isso fora também. Como é que eu faço para financiar uma companhia? Botar o acionista a financiar a companhia, ou pode ser terceiro também, pode ser, enfim, um banco ou um fundo, ou enfim, que vai colocar quando está com caixa negativo e tem 1000 claims chegando e batendo a porta e, enfim, você estourou tudo. Como é que você faz isso?
eu tenho que achar recursos. E daí aqui entra outra coisa importante, oportunidade, que é eu tenho que achar moeda, eu vou ter que achar novos ativos jurídicos para embalar esses ativos de uma nova forma e que servem esses ativos como moeda para operações de mercado, de financiamento, M&A, seja o que for, é isso que a gente vai ter que fazer. E Special Situations é em parte isso, né? Você entra na companhia, você começa a levantar tapete atrás de ativo. Tem um claim aqui, tem aquilo, tem, enfim. Você começa a descobrir valor que está esquecido, porque no curso ordinário do negócio, o empresário está preocupado com aquela operação, com, enfim, a lógica fechada da operação, né, enfim, e não em ver coisas especiais, excepcionais, de claims, de outras posições jurídicas. Então, vamos para dentro. Né? E quem é que sabe isso? Bom, o pessoal de tributário, pessoal de contencioso, pessoal de M&A, e assim vai, tem que jogar junto e, enfim, passar um raio-x lá. Mas mesmo assim eu tenho que conseguir reembalar isso, e eu posso reembalar isso de várias formas. Um exemplo aqui, criativo e eficiente, e que pode ser usado para viabilizar financiamentos em operações em companhias sobrealavancadas. Se o problema é senioridade, ou seja, eu não vou botar uma dívida na companhia se eu não for sênior e outros puderem raspar os ativos na minha frente, então eu tenho que conseguir segregar ativos de tal maneira que eu seja sênior. E tem vários caminhos jurídicos diferentes para fazer essa segregação. Deixa eu dar um exemplo aqui que tem um super potencial de tanto proteger fluxo de caixa da companhia e a operação da companhia, quanto fomentar aporte de recursos por acionistas ou terceiros, seja o que for. Você pode criar um cash pooling via securitização, você pode criar FDIC, fazer FDIC cash pooling para desviar fluxo de faturamento e fazer pagamento de fornecedores. Com isso, daí você já protege a operação, porque ao invés daquele caixa que entrar ali e cair num bacen jude, você já está assegurando o fluxo, os fornecedores vão seguir fornecendo, então você manteve aquele fluxo de caixa que estava ameaçado com penhoras e bacen judes. E você pode jogar isso aqui dentro de um FDIC, por exemplo, e jogar cotas desse FDIC, enfim, com a sua subordinação. E o fato é que quem tiver aqui no FDIC vai ser sênior sobre o ganho financeiro cobrado em cima desse fluxo. Então, se eu sou o acionista, ao invés de ir para uma factoring pagar 4% ao mês, por exemplo, que é, enfim, que vai matar qualquer empresa rapidamente, porque essa pega a margem de quase todo mundo, você joga para um FDIC, cash pooling, e daí você faz o acionista, mas não precisa ser o acionista, pode ser o BTG, pode ser, enfim, qualquer outro financiador, mas o acionista é o exemplo mais extremo, você joga ele para ter cotas nesse FDIC, daí ele colocou o dinheiro aqui para viabilizar esse giro financeiro, protegeu o caixa, blindou o caixa, aí tem mecanismos jurídicos para fazer isso, e ainda esse acionista tem essa proteção e tem uma senioridade, se tiver cotas júniores ou sêniores, da remuneração financeira pela operação. Então eu cheguei no mesmo resultado de senioridade que um financiamento na recuperação judicial supostamente, né, almeja, enfim, né, mas via uma estrutura criativa que eu vou ter que jogar com vários especialistas e várias, né, pessoas diferentes, enfim, profissionais e colegas, para conseguir viabilizar. Um outro exemplo só é rápido e fecha aqui, tempo e tudo mais, mas é mercado secundário de claims. Um exemplo aqui, enfim, eu posso financiar a companhia em operações low to own, quer dizer, eu coloco dívida para reestruturar, então faço um workout ao mesmo tempo e, atingidas certas condições, eu converto em equity aquela posição e levo o ativo para casa. Então você pode fazer estruturações de reestruturações e aquisições de companhias de modo faseado, né? Então você pode jogar M&A junto com distress, M&A e workouts ao mesmo tempo. Você tem que sincronizar esses caminhos e achar as moedas para viabilizar isso. Um caminho para isso é eu comprar no mercado secundário claims, porque se o problema são impasses, por exemplo, trabalhistas, tem lá, às vezes você chega lá e tem 300, 500 milhões de penhoras trabalhistas que vêm lá de um contingente trabalhista de 50 mil execuções trabalhistas, enfim, partes relacionadas e grupos, essas coisas todas. O que eu posso fazer aqui para isso? Se tem valor no ativo, é um ativo que vai gerar caixa, mas eu só tenho que mudar a estrutura de capital dele para ficar, né, para destravar aquele valor.
É difícil eu negociar bilateralmente com 50 mil credores trabalhistas, por exemplo, né? Porque daí eu vou ter que negociar aqui, vou ter que negociar com o acionista, com o banco que financiou, então fica uma coisa difícil. Como é que eu faço para viabilizar isso? Uma forma é o que bancos fazem na operação normal, mas aqui é fazer a agregação dos claims. Eu vou e compro no mercado secundário esses claims. Na reforma da lei de falências, eu mudei o parágrafo 4º do artigo 83, que dizia, se você comprasse um claim trabalhista, você era rebaixado, você perdia a senioridade e virava júnior, quirografário. O resultado é que não existia mercado secundário de claims trabalhistas. Na reforma, ainda bem essa parte ficou, enfim, das coisas que eu mudei para colocar o parágrafo 5º, que virou o parágrafo 5º, que é, você comprou o claim trabalhista, você não perdeu a senioridade e, portanto, você consegue precificar melhor aquele claim e viabiliza a formação de um mercado secundário que está se formando. Ainda bem que está se formando. E qual é a vantagem disso? Você bota um fundo a comprar esses claims no mercado secundário, esse fundo agrega os claims, e agora você tem só uma negociação a fazer com aquele fundo e não com 50 mil credores trabalhistas. Esse trabalho ficou por conta desse fundo e está resolvido. E agora eu consigo daí sentar em mesas de negociação. E o que os fundos têm feito? Têm comprado claims em distress, mas também em RJ e falência. Isso aqui é um mercado zero explorado e é uma mina de ouro maior do que Serra Pelada, falências e ativos em falência, né? Que é, eu compro claims, domino as posições de crédito, eu posso negociar numa operação out of court, um M&A, uma reestruturação, e dá para fazer isso, mas eu também posso, numa situação de falência, ter maioria para ver como os ativos vão ser alocados, e eu posso sair com os ativos comprando, e daí eu comprei no mercado secundário claims desagiados, destravei o ativo e o valor agora é meu. Eu arbitrei ganhos aqui, jogando com as regras jurídicas, e a gente tem como fazer isso. Então, só que para fazer isso você vai ter que, enfim, conversar com vários players, tem que ter parceiros e não, né, por isso não concorrente, mas sim, somos, né, parceiros aqui, todos, enfim, eu espero aqui ter dado, falando bastante demais como de hábito, mas alguns exemplos concretos e específicos de oportunidades que tem. Isso aqui não esgota as oportunidades, porque na verdade a gente vai ter que olhar para cada situação específica e cada uma vai ter as suas peculiaridades, estruturas de capital e situações jurídicas, e também mercado, quem são, né, os interessados que atribuem valor àquele ativo e, portanto, eu posso pensar jogando várias coisas diferentes. Sabe que a Dani poderia dizer assim, pô, mas você teve uma operação que eu estava falando aqui antes, que eu participei, que eu fui contratado para representar uma companhia de capital aberto que controlava outra companhia de capital aberto, que por sua vez controlavam as duas, uma companhia e a outra de capital aberto, as três do mesmo setor, muito grandes. E essa aqui ia pedir recuperação judicial. E daí por isso eu fui contratado pela controladora, enfim, porque eu acabei sendo conhecido por recuperação judicial e falência e tal. E daí eu fui olhar a estrutura e disse, bom, isso aqui não é um problema de recuperação judicial, porque recuperação judicial é só uma plataforma procedimental a mais que a gente pode utilizar para fazer as mesmas coisas de M&A, aquisição, desinvestimento, rolar dívida e assim vai. A gente faz a mesma coisa, só que numa plataforma diferente. Só que se a gente puder fazer fora dessa plataforma, o ganho é maior, a eficiência é maior. Às vezes não tem como, tem que ir para lá. Mas eu disse, não, vamos para M&A. E nesse caso foi interessante, porque eu basicamente mostrei o seguinte, a gente consegue resolver o problema, que era um problema entre acionistas, que o Fábio, inclusive, estava como o bom de briga para entrar no conflito societário, que é, vamos chamar minoritários dentro do bloco de controle, que estavam criando problemas para negociar, e vamos fazer o M&A, vamos comprar a participação, a gente resolve isso aqui via M&A. Só que tinha um problema, que a companhia que eu representava, enfim, a gente evitou a recuperação judicial e a companhia que eu representava não queria pagar em dinheiro. Tinha questões de compliance, riscos de investigações à época, enfim, relacionados, né, relevantes. Como é que você vai tocar um M&A para comprar, fazer um SPA sem pagar? Enfim, bom, tinha dívida do controlador para baixo, vamos reembalar essa dívida aqui, que à época dava mais de bi, em debêntures, vão embalar junto com debêntures de bancos aqui embaixo para reestruturar a dívida, e quando tiver o fechamento, você
passa parte das debêntures para cá, leva o controle, aqui embaixo já reestruturou tudo automaticamente ao fechar o workout das debêntures e já casa com um outro banco o desconto dessas debêntures, que daí dão liquidez para o acionista, para os bancos e para os minoritários que sairiam. O que você fez? Você não tinha dinheiro, mas você criou uma moeda nova que era debenture. Você embalou um claim contra uma companhia insolvente, de tal maneira que esse claim passasse a valer mais, destravasse valor e viabilizasse um deal, jogando com impasses em todos os lados. Mas isso aqui pressupõe daí trabalhar com o mercado, com um time de M&A, com um time de banking, falar com os bancos e assim vai. A moral da história aqui daí só para volta longa, que é, Dani, nesse deal estava o advogado, até posso falar aqui, porque que ia tocar a RJ da companhia aqui embaixo, que eu não representava, enfim, foi para a reunião, aquelas reuniões, salas começam aqui, 80 pessoas, os assessores financeiros, legais de todas as partes e tal, e daí começa a apresentar o caso para fazer a RJ. E daí eu dizia, não, mas isso aqui eu resolvo de tal maneira antes, sem ter esse problema, sem tudo. E foi meio que esgrimando, porque o meu papel era ali, enfim, o conselho já tinha decidido de não fazer RJ e resolver via M&A, então eu tinha que defender o ponto de vamos para M&A. E daí sai o advogado desse escritório famosíssimo de RJ, excelente, são muito bons todos, e me puxa num canto assim e diz assim, escuta, eu pensei que você gostava de RJ, você trabalhava com RJ. Mas a moral da história é, RJ é mais uma ferramenta que a gente pode usar e não necessariamente é a melhor. Então, quando a gente fala em distress, tem oportunidade para todo mundo aqui, né? Enfim, então, é isso e desculpa por me alongar aqui. Não, excelente, Cássio. Obrigado mais uma vez. Eu acho que a gente chegou aqui no ápice da nossa conversa, né? Várias oportunidades, várias ideias, né, para todo mundo que está ouvindo aqui. Acho que cada um tem a sua história. Depois a gente pode, não sei se vai dar tempo de todo mundo dividir aqui, mas acho que esse tipo de ideia, de vivência que você está dividindo com a gente é muito importante. Eu vou passar aqui, a gente está com o tempo bem, né? Não, mas eu acho que vale a pena, a gente atrasou um pouquinho para começar, eu peço desculpas a todo mundo, mas acho que vale muito a pena a gente ouvir a experiência, tanto da Dani quanto do Pedro, que é muito valioso aqui para o nosso debate. Então, Dani, passo a palavra para você, suas experiências. Eu acho que a gente pode ir direto para dificuldades que você vê no dia a dia da RJ, ou na recuperação ou extra, que tem vivenciado também algumas, e também passar depois para as oportunidades que você tem visto. Tá? Obrigada, Fábio. Vou ser super breve, porque acho que o que vale trazer aqui, que eu gostaria de trazer a provocação, é o que a gente tem visto. Bom, só para dar um contexto, eu sou sócia da área de TNR da Deloitte, né? Então a gente acompanha todo o ciclo de uma empresa, bem pré-RJ, até a gente faz toda a parte de reestruturação, também atua como administradores judiciais de casos de falência e recuperação judicial em todo o país. Então, a gente tem esse contato muito próximo com o judiciário, né? E o que a gente tem percebido, e eu acho que talvez só isso seja um grande estalo que para a gente foi, para fomentar os nossos negócios internamente, para auxiliar os nossos clientes a também encontrar soluções e trazer decisões, enfim, melhores fundamentadas, não só baseadas na jurisprudência. O que a gente tem visto? A gente tem chamado de uma questão que assim, é o novo direito, né? A minha equipe ali, ela é totalmente multidisciplinar. Então, hoje a gente tem 70 pessoas que só olham para isso, recuperação judicial e falência. E está funcionando? Tá. Metade desse time é composto por advogados, a gente tem um corpo ali jurídico bastante robusto, mas toda a outra parte do time, a gente tem ali administradores, economistas, contadores, engenheiros, todos os pilares das indústrias específicas que a gente, né, na vertical, a gente acaba acessando dentro da Deloitte. Então, se é um caso relacionado à infraestrutura, eu tenho um time de infra. Se é um time, eu vou olhar para um ativo de uma usina, eu tenho o time de agronegócio. Porque não dá mais, e acho que essa é a provocação que eu queria trazer, da gente olhar o direito simplesmente pelo direito. A gente apresentar petições buscando uma determinada, sei lá, substituição de uma garantia ou liberação de um ativo essencial, colacionando ali
um monte de julgados que todo mundo já conhece, a mesma doutrina de sempre, daqueles 3 ou 4. O Cássio sempre está colacionado em todas as doutrinas que a gente apresenta, os pareceres dele. Mas, assim, isso não é mais suficiente. Os juízes, especialmente os juízes não atuantes em várias especializadas, eles, primeiro, eles não têm segurança jurídica, segurança interna mesmo, para atuar em casos dessa relevância. A gente tem um exemplo, né, bem que a gente trabalhou juntos na recuperação judicial do grupo Viracopos. A Deloitte era a administradora judicial do caso. Era uma juíza de vara cível, extremamente aberta. Então, assim, ela toca ali ação de despejo, desapropriação, cobrança, execução, e estava ali com a recuperação judicial do Viracopos na mão dela. Exato. Ela ainda teve ela era muito aberta e reconhecia ali que não tinha o conhecimento técnico sobre a matéria bem no início, porque depois ela estudou e se tornou realmente uma expert. A doutora Bruna Marquesi, ela é uma excelente juíza. Mas, enfim, o que eu gostaria de trazer, a minha provocação, e aí depois eu nem vou me alongar muito, é essa questão do novo direito. O que trazer? Tratar de uma questão de special situation, seja na posição do investidor que quer adquirir um ativo ali na recuperação judicial, seja no chapéu do administrador judicial que precisa reportar para os juízes e credores e toda a coletividade ali de interessados os aspectos efetivos ali daquela operação. Tanto os devedores que estão ali precisam, credores, enfim, olhar para os aspectos jurídicos. A lei ela é um apoio, claro, a lei ela traz as ferramentas e as possibilidades, mas só isso não adianta mais, só isso não interessa mais aos juízes. Você apresenta uma petição para liberar um ativo colacionando doutrina e jurisprudência, está escrito ali ativo essencial, ele nem vai ler, o juiz não vai se importar, ele vai ali, o que o STJ fala, e não vai liberar o ativo. Agora, se o credor se estrutura, organiza, apresenta um estudo que de forma concreta indica que, por vezes, na maioria das vezes, aquele ativo não é essencial à operação daquela empresa, sei lá, a gente tem feito muito isso, né? Claro que existe uma placa Deloitte que traz credibilidade aos procedimentos e tudo mais, mas a informação mastigada para um leigo, né, na matéria, no setor, é muito importante. Por isso que eu digo que dentro da nossa área de atuação hoje é como a respiração. Sem inspiração ou expiração não tem respiração. Então, é assim que eu enxergo esse mercado hoje. Claro, os aspectos jurídicos, e eu sou advogada, são super importantes, se não fossem eu também não teria trabalho, mas eu tenho aprendido como, dentro desses anos, olhando para esse mercado de uma forma um pouco mais distante da jurídica, o quanto é relevante também o advogado trazer esses aspectos, porque por vezes o cliente não quer um memorando ali indicando diversas possibilidades com um monte de disclaimers, né? Ele quer uma solução. E aí entra o advogado e bancas como essa e tal, a de vocês, né, Fábio, que pensam fora da caixa e de trazer para o judiciário elementos nas quais eles podem se basear, os juízes, a adotar, a liberar um ativo, a não deferir o processamento de uma garantia. Um exemplo prático. Uma recuperação judicial de uma empresa grande aqui, que também está tramitando o Chapter 15 nos Estados Unidos. Lá fora, eles ajuizaram uma ação contra um banco, um pedido de cautela, né, cautelar, pedindo a substituição de uma garantia, que na verdade era dinheiro que está depositado lá, coisa de quase 50 milhões de reais, por alguns ativos. Eles apresentaram a avaliação desses ativos e pediram a substituição, indicando que eles necessariam daquele dinheiro para liberar, por exemplo, enfim, a operação e tal. Que a gente não havia tempo hábil para o banco proceder à avaliação daqueles ativos e indicar, olha, não faz sentido, mas o que a gente fez, e foi muito bem pensado, a gente olhou para aquele laudo que foi apresentado e que havia uma indicação ali de que ele teria sido elaborado com base na BNT e tal, e ele não era. Então, a gente criticou de forma super rápida, em 1-2 dias, as premissas de elaboração daquele laudo. Entende? E com essa simples crítica, lá fora, a devedora simplesmente desistiu do pedido.
e o banco continuou com o dinheiro ali depositado. Então, esse é um exemplo concreto de como uma análise econômico-financeira e mais técnica, né, no caso a gente estava falando de avaliação de uns ativos, ela pode impactar de forma substancial nos resultados das disputas judiciais, ou não só das disputas, mas das negociações, e trazer esse conforto para os juízes que aqui no Brasil decidem sobre a liberação de ativos, a autorização para alienar ativos que hoje não necessariamente precisam estar vinculados ao plano de recuperação judicial, no âmbito das falências, idem. Então, essa consciência que nesse mundo das special situations, só o direito, embora ele seja ultra relevante, ele não vai ser suficiente para resolver as demandas da forma desejada, né? Excelente, Dani. Só para complementar um ponto seu aqui, e acho que talvez valha a pena eu vou jogar a palavra de novo para você, tá? A questão da negociação de UPI, as vendas de ativos dentro, ou pré-RJ, ou antes da RJ, a questão de ou na falência também, segurança jurídica, porque isso é uma coisa que é muito perguntada para nós, tá? A gente vive esse mundo. Compra o UPI, não compra o UPI, ou compra direta, posso ter a compra direta ou não? Que risco que eu estou correndo? Você tem vivenciado isso? Passa um pouquinho a sua experiência para a gente, por favor. O que a gente tem visto hoje no âmbito da alienação de ativos em recuperações judiciais e falências? A lei trouxe algumas possibilidades que eu acho que trouxeram um pouco mais de calma, né, para essa questão da segurança jurídica. Então, a questão da sucessão dos ativos, né, e isso ter ficado claro, tanto no âmbito da recuperação judicial e da falência, e havia uma dúvida, isso não era claro, né, tratava-se por analogia ali, agora isso está claro, então acho que é um ponto bem positivo. As formas de alienação, acho que o que vale mencionar aqui e trazer são a questão da forma da alienação dos ativos hoje e a figura do agente especializado, que dá para estruturar de uma maneira bem legal, assim, trazendo agilidade e segurança jurídica e oportunidades para os processos. Então, antes, basicamente, as formas de alienação eram restritas, né, basicamente ao leilão, e isso é um custo, né? Eu estou falando tanto no âmbito das RJs como no das falências. Hoje, a lei está bem aberto o artigo, né? Traz ali algumas hipóteses exemplificativas e depois o rol não é taxativo traz também ali uma última possibilidade que o juiz pode, ou qualquer outra forma de alienação autorizada pelo juiz. É um pouco preocupante, eu sei, quando a letra da lei é muito ampla, até sob o ponto de vista mesmo da segurança jurídica, isso abre muito espaço para discussão, alegações de eventuais ilegalidades e tudo mais. Mas eu acho que a lei também, essa figura do agente especializado que eu vou chegar, trouxe um jeito bacana de amarrar essas operações desde a negociação do plano de recuperação judicial e respectiva homologação. Isso evita muita discussão e tempo no futuro, no momento posterior. E acho que também um outro ponto que foi bem importante para agilizar as alienações de ativo, tanto no âmbito da falência como no das RJs, é a questão da impugnação, né? Hoje, a lei, ela é bastante... Primeiro, ela excluiu ali a hipótese do preço vil, porque, de fato, é uma questão, como eu disse, é mercado. Quem é quem para dizer se o preço é vil ou se não é? Se tem interessados, é o mercado que vai medir, né? Você pode apresentar laudo de avaliações com carimbos de empresas avaliadoras super renomadas, mas, no fim, se não tem um interessado, aquele laudo e nada, basicamente, é a mesma coisa. Então, é o mercado que mede. Então, acho que isso foi um ponto bem inteligente da alteração da lei. E a questão das impugnações. Impugnar o preço hoje, o preço oferecido em leilão e tal, e isso era um problemaço assim antes, porque antigamente, porque o judiciário também anda num passo lento, então, por vezes, havia ali o lance, o valor era impugnado, subia, né, demorava, às vezes, anos para ter uma definição. A hora que os tribunais superiores definiam que aquele ativo poderia ser alienado, já tinha perdido, né? Quer dizer, não fazia sentido. Então, hoje também a lei estabelece que, em relação a esse ponto, existem razões específicas para
para impugnação e tem que ser calcionado, né? O valor tem que ser calcionado. Então, isso diminui bem e aumenta de forma substancial a questão da agilidade. E agora, o agente especializado. O que é o agente especializado? A lei estabelece que as alienações não precisam necessariamente acontecer por meio de um leiloeiro. Então, o agente especializado... E é claro que eu não estou falando de uma alienação, gente, de um conjunto comercial aqui na Faria Lima ou de um veículo que foi arrecadado e não vale nada. Eu estou falando de questões assim, prédios históricos, plantas de indústrias muito específicas, usinas, quer dizer, que requerem uma rede de contatos e um fomento aí desses interessados de uma forma mais efetiva do que um leiloeiro. Então, e a lei estabelece essa figura, né, desse agente. Então, eu vou dar um exemplo prático, que eu posso falar porque é público. Esse caso não foi deferido a atuação do agente especializado, que no caso era a Deloitte. O juiz foi um caso lá no Rio de Janeiro. Ele optou por seguir com o leiloeiro. A gente nem vai entrar no mérito, enfim, dessa discussão, mas era um prédio histórico lá no Rio de Janeiro, é a Cândido Mendes, né? É uma recuperação judicial. São vários ativos, na verdade. Então, o leiloeiro ali, ele pediu, a proposta dele foi 5% do valor dos ativos, né, da venda, e ele apresentou ali, dentro da base de contatos deles, acho que 3 interessados para, enfim, a colocar proposta ali. A Deloitte, considerando a nossa rede de contatos, nosso time de real estate, não só no Brasil, como globalmente, a gente conseguiu trazer uma relação de mais de 300 interessados naqueles imóveis e a gente não trabalha com preço na forma, assim, 5% do valor daquele ativo não faria sentido nenhum. Só me engano, o que a gente colocou ali em termos de proposta de honorária seria de coisa de 1%. Então, é uma figura bem vantajosa para todos os envolvidos. Para quem quer adquirir o ativo, para todo o grupo de credores, seja a massa, seja os credores na recuperação judicial e o próprio devedor. Como isso funciona e como amarrar isso? Acho que isso... E aí entram os advogados. O ideal é que isso tudo seja estruturado no âmbito do plano de recuperação judicial. E aí, assim, a gente consegue estruturar qual que vai ser o procedimento da alienação, né? A gente tem bastante experiência para isso. Então, como vão ser publicados os editais, a gente tem onde isso vai ser divulgado. Por vezes vem a questão do stalking horse, né? Que também é definido de forma prévia. Todos os editais, eles vão como anexo ao plano. O plano já nomeia quem vai ser esse agente especializado. Porque daí você evita essa discussão de juiz, de AJ. São os credores que definem ali a forma de alienação, como vai funcionar, quem vai fazer, quanto vai levar, qual é o procedimento. A hora que esse plano é homologado, pronto, acabou. É só começar a operação, entendeu? Então, é um exemplo. Tem algumas outras coisas, especialmente no âmbito das falências, que também vale depois comentar, mas aí vamos marcar outra conversa. E é isso. Excelente. Todo mundo se anima, porque é realmente interessante. São novidades, né? Que acho que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, já é muito comum. Aqui a gente não está acostumado a ter esse tipo de avaliação e de venda. Pedro, dá tempo porque está todo mundo interessado aqui, ó. Né? Então, eu acho que vale a pena falar. Você é o dono do dinheiro, né? Você é oportunidades. Boa, tá com a palavra. Bom, vamos lá. Acho que vou tentar falar um pouco mais rápido aqui para resumir, mas indo para as dificuldades que eu vejo no mercado, eu vou citando alguns exemplos aqui, né? Então, ela mencionou a questão do preço vil, né? Eu vejo uma resistência dos operadores do direito de aplicar as novas regras. Então, vou dar exemplos concretos. Eu sou o segundo maior credor, se não me engano, da falência do Banco Santos. Estava trabalhando para fazer lá o leilão de carteira, faz uma avaliação de carteira de NPL, de crédito inadimplente. Isso não tem, é super difícil. Foi a BDO que fez, inclusive, a avaliação. E eu ligo para os outros credores e falo, não vamos impugnar, porque é o mercado que vai arbitrar isso. Inclusive, eu sou o potencial maior comprador da carteira, nós e a Jive, provavelmente. Não tem mais credor que vai pôr, sei lá, 300, 400 milhões de reais numa carteira de crédito inadimplente. Pode ser alguma associação, mas sejam 3, 4 concorrentes. Você sabe que é um mercado. E os advogados, não vou impugnar a avaliação porque acho que está baixo, está alto. Não serve de nada. Então, assim, tornando letra morta
Os operadores aqui, os advogados, dificultando alguma coisa que a lei trouxe. Outro exemplo, estou aqui em via disso. Estava fazendo um processo competitivo de compra de um precatório, a empresa pediu recuperação judicial. Estamos querendo usar uma mescla do processo competitivo privado mais o 66A. Chegamos lá no juízo, no AJ, não, mas esse ativo aqui não precisa de autorização. Eu falei, pô, você está em recuperação judicial, se eu não usar o 66A, eu não vou comprar. Você vai e tem uma PMT de algo extra, só que é essencial para a empresa. Então, assim, mesmo os operadores, esse aqui eu não estou falando do interior, estou falando de João Mendes aqui, com resistência de, não, isso aqui será que é do ativo permanente ou não? Eu falei, pô, se a lei permitiu você ter esse tipo de venda antes, para não ter que esperar um plano de recuperação para não sufocar, por que não vamos aplicar? Então, acho que esse é os próprios operadores com resistência de utilizar a nova regra. Momento de procura, nossa, já tive casos que o calçadista veio para a gente e falou, preciso fazer isso. Eu olhei e falei, seu fluxo está horroroso, você vai ter que fazer isso e entrar com a recuperação judicial. Imagina, recuperação judicial, meu nome, minha família, meu avô, não sei o quê. Deu 2 anos, entra em recuperação judicial, não tem mais nada. Assim, terra devastada. Eu falei, agora você faz um OPI que eu vou comprar um crédito tributário seu e sócio, a empresa já era. Então, e prefere tomar dinheiro na FEC na CDI mais 4 mensal, né? Eu falei, não é possível. Então, acho que essa questão também. E eu acho que do meu lado também tamanho, porque uma RJ de 10 milhões e uma de 1 bilhão dá o mesmo trabalho, dado os stakeholders. Então, eu tenho deixado muita oportunidade na mesa, filtrando nas maiores. A gente tem até ampliado a equipe na Enforce para a gente ver se a gente consegue pegar algumas de cheque menos middle, mas por enquanto a gente tem focado só nas maiores oportunidades. Aí, eu acho que a vantagem de estar no BTG é que a gente é muito criativo e está sempre na vanguarda. Então, falência eu já olho faz algum tempo, eu gosto. Aliás, sou o primeiro CEO de massa falida do Brasil, eu queria dizer isso. Não sei se isso é bom ou não, fazer um planejamento familiar, inclusive, porque é complicado. Mas a gente fez uma cisão obviamente, a gente ajudou, né? Teve um leilão de carteira do BVA que teve cisão da massa, fizemos 2, eu sou o CEO das 2 empresas cindidas, em que, para aproveitar um prejuízo não ativado, aumentou o preço. O primeiro leilão no BVA, nós já fomos 118 lances até a gente levar. Então foi um negócio que a criatividade trazendo novas regras, oportunidades. Agora, outro dia, eu virei CEO de um terminal graneleiro também. Eu estou incrível. E aí é um pouco do que vocês falaram. Segurança jurídica. Compramos um crédito de outro banco, tinha a previsão de no terceiro leilão poder converter e levar o terminal graneleiro. Levamos, eu de novo lá, com o meu CPF lá encostado, juiz trabalhista uma semana depois dando ordem de penhora sobre a UPI do terminal. E aí conseguimos, no juiz da recuperação não pode, livrou, e aí vendemos 2 meses depois para um player. Ganhei dinheiro no meio do caminho, mas se tivesse mais segurança, poderia o próprio player ter ido direto, né? O receio de ter esse tipo de briga prejudica. Outra coisa que você mencionou, só um último problema que eu lembrei, juízes não especializados. Aí eu vou dar um outro exemplo de uma falência. Falência de uma imobiliária interior, compramos 80% dos credores, tem vários ativos ilíquidos, a gente fez um plano, falou, olha, esse que eu não consigo achar, pago, deposito em cash, 100%, sem juros, e leva os ativos e encerra a falência. Estou 1 ano e meio para conseguir a homologação disso, em São Paulo, porque não é especializado e tem medo de dar uma caneta. Que mais? Talvez essa resistência que a gente falou aqui de vir procurar antes, tirando, acho que talvez a Atios e a Oi, que a gente fez DIPS, ou comprou em UPI, que são empresas que a gente confiava mais no fluxo, a gente tem trabalhado mais com as garantias do que olhando recuperação. Então, a gente sempre tem algum ativo atrelado para ver. Mas, por exemplo, eu acho que uma outra coisa interessante, a mudança de intimação da fazenda. A gente sempre tinha uma preocupação muito grande, antes mesmo disso, quando a gente dava DIP, era como é que está endereçado o fisco. O fisco federal é sempre o gorila. E eu acho que essa questão da intimação, que teve gente que achou ruim, a gente achou muito positiva. E aí eu vou dar um exemplo, esse eu não vou falar, porque vai que o fisco me autua, mas a gente está num caso que era uma compra de um direito creditório tributário que era escritural, que em tese você não pode ceder. E o plano previa uma cisão da empresa para a gente comprar o CNPJ para poder ter o aproveitamento. Em tese, se fosse fora da RJ, não poderia, mas a gente fez questão, intimação específica da União, inclusive sobre esse ponto, não falou nada, impugnou outros pontos. Então, a recuperação trouxe até uma oportunidade que talvez fora do ambiente recuperacional não conseguisse fazer esse tipo de compra. Então, eu acho que
Daí dá só um exemplo fora de recuperação judicial também, que essa mudança legislativa ajuda. Vou falar um pouco só de precatório, que eu lembrei de um exemplo que pode ser interessante. Eu sou um dos maiores compradores de precatórios do país. Obviamente que a PEC dos precatórios me prejudicou sobremaneira em segurar um precatório comum, se não avançar esse negócio de dar em garantia. O precatório comum você não consegue... Federal, antigamente você pagava 80%, 85% de fácil. Hoje em dia você não sabe quando é que vai pagar um precatório comum. Mas, por outro lado, surgem oportunidades. A gente vai fazer uma operação que provavelmente vai sair capa aí de valor, que é 1 bilhão e 200 em precatórios para pagar uma concessão e a gente garante com o balanço do banco para a empresa, porque a empresa não queria usar. Eu falei, não, o BTG garante que esse precatório dá certo aqui, que esse aqui não é daqueles casos que a gente sabe que a AGU não gosta de AA, não gosta de outros, então a gente já sabe qual é o comportamento de rescisório. Eu garanto que se der errado, o BTG honra com essa perda do precatório. Então, assim, às vezes você pegar essas mudanças que parecem ser maléficas a princípio, eu acho que a gente tem grandes oportunidades aí, mas tem que ser criativo. Eu gosto do BTG que a gente não tem. E eu até brinco com meus colegas lá, pô, tem a turma lá, você fica vendo balanço, você que é louco. Eu pego a regra aqui, eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Dizia, né? Porque tá difícil agora a previsibilidade, mas a gente, tendo regras claras de segurança jurídica, dá para inovar cada vez mais. Eu acho que era... Falei rapidinho aqui, que tá todo mundo de saco cheio, mas acho que dei aqui alguns exemplos bacanas aí de... Ah, uma última. Essa é bem legal. Fizemos um plano em falência aqui no João Mendes, com a Maria Rita, foi muito legal. A gente aprovou e a gente tinha uma porção de credores, também fez um arranjo com o falido. Acabamos até ficando com a massa falida, porque tem alguns ativos ilíquidos, uma desapropriação, mais para frente. Então, pagamos, financiamos, um parceiro que comprou comprou credores e pagou todo mundo. Então, um plano em falência aprovado em assembleia. Achei muito legal, isso é super inovador. Era algo que talvez na reforma podia ter vindo um pouco mais expresso, mas graças a Deus lá a gente não tem medo de inovar. Isso eu acho que foi uma coisa muito, muito legal. Eu sou entusiasta demais de falência, eu acho que tinha que ter mais informação, muita coisa. Às vezes é isso, estou lá num ano e meio para um negócio que eu falo que eu pago 100% à vista de todos os credores e o juiz não homologa. Então tem esse tipo de coisa também. Acho que era isso. Se quiser, acho que a gente vai ter um Q&A aí. Obrigado a todos. Obrigado. Não sei se alguém quer... Eu vou tomar a liberdade aqui da gente não falar mais, né, porque os convidados falaram muito bem. Eu vou abrir... Dizer uma coisa sobre eles? Não, a gente não fala mais. Você pode falar. Você é convidado. Você pode... Não, então, uma coisa só, porque é a oportunidade de special situations, que é o que o Pedro falou, a Dani falou, as experiências concretas, é basicamente o seguinte, né? Eu acho que é um mindset que importa. Que normalmente, a gente fica esperando a demanda para daí ofertar alguma solução. Mercado jurídico, financeiro, assim vai, é muito frequente isso, né? Mas o fato é que tudo que o Pedro falou, e mais, tudo que ele faz e não deu tempo de falar e tal, e a Dani também, são excelentes exemplos de que a oferta não é gerada pela demanda, mas é o oposto. A demanda vai existir se a gente for para a rua e ofertar essas soluções para os nossos clientes. Porque, do contrário, é assim, falência. A falência tem segurança jurídica, não funciona, é uma porcaria, e daí ficam ativos travados lá relevantíssimos, que se a gente olhar aquilo ali e for atrás, né, e ofertar uma solução para aquilo, você vai ter gente que vai trazer ativos, se interessar, enfim. Então, eu acho que as oportunidades vão ser criadas para a gente porque os nossos clientes, enfim, não enxergam aquela sua necessidade. Se a gente vai lá e mostra a necessidade, você tem essa necessidade, tem uma solução aqui, o BTG pensou isso, a Deloitte tem a capacidade de criar aqui muito mais liquidez para um ativo, para ter aqui, né, uma disputa por 300. Bom, daí agora você trouxe o projeto e resolveu o problema, né? E isso que é o importante, né? Você consegue resolver rapidamente num cenário de impasse em que está todo mundo pensando vamos morrer e tal. Daí você vai lá e resolve, o BTG vai e resolve uma falha. A Dani consegue negociar um real estate que estava travado, com demanda de 2 só, ia ser, né? E de repente, né, vão olhar e vão dizer, bom, eu quero procurar a Dani, quero procurar o BTG, porque eles trazem a solução e criam a demanda para isso. Daí, né? Eu acho que esse é o nosso papel, né? O primordial aqui, a gente vive resolvendo problemas, só que é sempre reativo. A gente tem uma tendência, quem me conhece aqui, sabe que eu gosto muito, o Madrona também, o Pari, a gente gosta de trazer oportunidades, trazer
deals, trazer negócios para todo mundo. Senão o mercado para e ficar chorando é muito fácil, né? Eu preciso ver o copo cheio. Eu sou, né, sempre o eterno cara que acha que tudo vai dar certo. E acho que essas oportunidades, elas existem. Só que tem que ter gente boa junto sempre. O Pedro não aguenta receber mais mensagem minha das oportunidades e fala, pô, você está parecendo broker. Eu falei, não é, porque o cara vai quebrar, não é para você, é dinheiro na sua mão, né? E aí a gente tem que, obviamente, tomar o cuidado de não parecer broker, mas a gente tem que trazer oportunidades para cada player que tem. Mas eu queria só primeiro agradecer a todos mais uma vez pelo tempo e pela paciência, né? Eu acho que foi muito interessante essa discussão. É o começo de muitas outras que a gente pode ter, a gente pretende ter aqui no escritório. Mas eu vou passar a palavra final para o Madrona, para finalizar e encerrar aqui o evento. Não, acho que, para finalizar, agradecer a presença de vocês. Acho que esse tipo de discussão só existe quando tem gente interessada e gente qualificada para falar sobre o tema. Acho que foi um tema de conteúdo, que eu acho que é importante. E obrigado aí pela participação de todos.